diz assim nessa tradução: não se enganem. Em outras traduções, não erreis. Deus, ou de Deus, não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, para falar com o Teu povo, um povo que Te pertence. Ele não é meu, ele não é do projeto Recomeçar, ele é Teu, Senhor. Por isso fala conosco, pelo poder do nome de Jesus, para que possamos, durante essa passagem tão rápida por esta terra, possamos extrair da vida tudo de bom que ela tem para nós. Pelo poder do nome de Jesus, joga por terra toda a distração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Esse é um texto muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, porque é Deus falando, né, para uma igreja, com a proposta de alertá-los sobre o resultado de suas escolhas, sobre ter o cuidado com os seus erros, para que nós tivéssemos o entendimento de que Deus criou um princípio, uma lei, que determina que nós teremos que nos encontrar com o resultado de nossas escolhas. Nós teremos que estar cara a cara com nossas decisões. Elas voltarão para nós, talvez não na mesma moeda, mas certamente voltarão. A Bíblia nos conta a história de um rapaz ganancioso, é verdade, que desejava ter o que era de seu irmão. Ele queria a primogenitura de seu irmão. Ele lutou com todas as suas forças para obter a primogenitura de seu irmão. Porém, como isso era impossível ser feito de uma forma legal, ele entrou na ilegalidade para roubar a primogenitura de seu irmão. Ele conseguiu, ele roubou a primogenitura de Esaú, ele enganou, ele ludibriou, ele mentiu, ele foi desonesto, mas ele foi embora. Seu irmão, mediante a isso, disse que iria matá-lo, e para não morrer, Jacó, então, foge. Os anos se passaram, seu irmão não mora perto da casa dele, ele mora basicamente em outro estado, está longe. Seu irmão não vai se deslocar para matá-lo, não tem ninguém para jogar essa traição no rosto dele, dizendo: você é um traidor, você é um enganador, você é um falso crente. Não, Jacó está vivendo sua vida, mas ele se apaixona por uma mulher, trabalha arduamente 7 anos para se casar com ela, nutrindo as expectativas de tê-la como esposa. O que ele não sabe é que essa história ainda não acabou. O que ele não sabe é que Deus é o mesmo, e apesar desse texto estar escrito no Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento também é o Deus do Velho Testamento. No dia do casamento, o sogro engana, e ao invés de colocar Raquel como esposa, ele entrega a filha mais velha. Eu imagino o desapontamento de Jacó quando acordou pela manhã e viu que era Lia, não era Raquel. O sogro o enganou. O sogro é um sem vergonha, um sem caráter. É verdade. Mas a minha pergunta é: a quem Labão enganou? Labão enganou um enganador.
Na verdade, o que a vida está dando para Jacó é o que ele dava para a vida. Quando a Bíblia nos impulsiona a não errar, é porque a vida vai estar rolando. Eu já vou te mostrar isso para todo mundo. Onde você estava 5 horas atrás, há 7 horas atrás, o que você estava fazendo? Provavelmente algo bem diferente de alguém que estava ou que está do seu lado, mas o tempo era o mesmo para todos nós. Enquanto as coisas estão acontecendo, nós estamos tomando decisões, e quem comete erros tem que encontrar com o resultado de seus erros. Por exemplo, hoje, suponhamos que você esteja casado, mas há 2 anos atrás você traiu a sua esposa. Eu não quero aqui, estabelecer o motivo, eu só quero, trazer a possibilidade de uma traição. Nos últimos 2 anos, seu relacionamento tem sido um inferno, envolto a acusações, a desconfianças, a dores, a mágoas, a ressentimento. Porém, sentado do teu lado, também tem alguém que está casado há bastante tempo, talvez igual a você. E nos últimos 2 anos, essa pessoa tem vivido a glória no seu casamento. Um casamento de parceria, de comunhão, de crescimento, de expansão. Enquanto essa pessoa está vivendo tudo isso, no mesmo tempo que ela vive tudo isso de bom, você vive tudo isso de ruim. E aí eu pergunto a você, nós vamos culpar quem? Pare e pense. Nós precisamos olhar para isso, porque não se engane ou não erre, porque de Deus não se zomba. Ele não se deixa escarnecer. O que você plantar, você vai ter que colher. Ah, pastor, é sempre assim? Não. Existem exceções. Existem coisas na vida que são inexplicáveis, e quando elas vêm ao seu encontro, seja valente o suficiente para entender que Deus está no controle de todas as coisas e viva com dignidade, certo? Aquilo que você não fez para merecer, mas a vida te proporcionou, e você sabe muito bem que tem coisas que funcionam assim, mas elas são exceções e não regras. Exceções. Porque nós não temos. Eu poderia citar uma série de exemplos aqui, mas não vou citar, para não gerar constrangimento. Mas eu conheço muitas pessoas aqui que sofrem coisas terríveis, que vivem vidas dificílimas e não fizeram nada. Carregaram consigo um DNA que não é legal. Vive umas coisas que você olha e diz, por quê? Não tem porquê. Mas essa não é a regra da vida. A regra da vida é: você colhe aquilo que você planta. Então preste atenção no texto que eu vou compartilhar com vocês. Esse primeiro culto ele é mais apertadinho, mas coloca para mim, por favor, João capítulo 8. Vamos dar uma olhada aqui em 2 histórias paralelamente acontecendo, para você dar uma olhada nisso. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e ele, assentando-se, ou assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. Preste atenção aqui, vamos voltar à noite anterior. O que pessoas estão fazendo? Diversas coisas. Onde? Em diversos lugares. Vamos destacar 2 pessoas desse texto. Vamos destacar, ou melhor, deixa eu destacar 3 pessoas
nesse texto. A primeira delas, Jesus. O que Jesus estava fazendo naquela noite? Jesus estava orando. É isso que ele estava fazendo. Ele estava no Monte das Oliveiras orando. Bom, a vida está acontecendo. Você está aqui agora, tem gente no bar, tem gente vendo futebol, tem gente dormindo, porque a vida está passando para todos. É assim. E agora, então, um casal está cometendo um ato ilícito. Isso, um relacionamento de adultério. A mesma noite que Jesus está orando, a mesma noite que pessoas estão trabalhando, a mesma noite que pessoas estão estudando, a mesma noite que pessoas estão fazendo as suas atividades, outros estão tomando outras decisões. E agora, perto do amanhecer, eu não sei se o marido da mulher, se a mulher do cara, se um vizinho, eu não sei, alguém pega o casal em flagrante. Pegou o casal em flagrante, é adultério. Amanheceu, um dos dois conseguiu fugir, foi liberado, escapou. Não sei, eu não tenho todas as informações. Eu sei que às vezes, mesmo que você esteja fazendo algo de errado, você pode ter sucesso durante um período. Pode. Você pode não ser pego. Você pode. Você pode cometer erros, pegarem os outros e não pegarem você, prenderem os outros e não prenderem você, descobrirem os outros e não descobrir você. Mas saiba de uma coisa, esse texto não está falando, Gálatas não está falando de homens, está dizendo Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você plantar, você vai ter que colher. As pessoas podem não descobrir o que fazemos de errado, mas nada passa encoberto aos olhos do nosso Deus. Então não cometa erros, porque ele pode não voltar na mesma moeda, mas que vai voltar, vai, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu sei que o cara aqui vazou. Quem é? Não sei. Sumiu. Quem ficou? Ficou a mulher, sim ou não? Sim, sim. A dona ficou lá. Pegaram a dona. Será que foi a primeira vez? Vamos se meter na fofoca aqui. O que você acha? Será que foi a primeira vez que essa dona foi para a parada? Todas as vezes que nós escapamos, dá uma sensação de quem nunca vai nos pegar, não dá? Não precisa falar não, deixa que eu falo. Pensa, pegaram ela. Ela estava adulterando, sim ou não? Jesus estava fazendo o que quando ela estava adulterando? O que ele estava fazendo? Então preste atenção, o tempo é o mesmo para os dois. Um decidiu fazer uma coisa, outro decidiu fazer outra. Amanheceu para Jesus, sim ou não? Amanheceu para a mulher também, sim ou não? Porém, Jesus vai para o monte, volta para o templo e toda a multidão vem bater um papo com ele. Note que há duas multidões nessa história. Uma envolve a Cristo, outra envolve a mulher. Uma quer receber de Cristo palavra de vida, e outras querem matar a mulher. Por que pessoas querem matar pecadores? Porque quando você mata um pecador, você manda uma mensagem, até mesmo para você, que você é melhor que ela. Chamar atenção e potencializar o defeito dos outros é algo magnífico para tentar aliviar o nosso. Dá uma sensação que nós somos justos quando nós queremos botar alguém numa situação difícil, sim ou não? Dá.
O que eles estão fazendo? Tornando público, explanando, contando para todo mundo, saindo nas ruas, com o movimento, com o barulho, ponhando pedras. Porque quanto mais chamarmos atenção para o pecado dos outros, menos o nosso irá aparecer. Tá bom. Mas aí eu te pergunto, ela merece ser apedrejada, sim ou não? Seja franca aqui comigo agora, crente, em Cristo Jesus. Vou fazer uma pesquisa, me ajude aqui, porque isso é importante, pelo menos para mim. Quantos aqui está com pena dessa dona, coitadinha, e que acha que ela não devia ser apedrejada? Levante sua mão piedosa. Levanta. Isso, a turma, isso aí, a turma da absolvição. Deus abençoe, viu, esse coração bondoso. Quantos aqui acham que essa dona tem que levar pedrada mesmo? Levanta essa mão sua de justiça. Eu criei a cilada e vocês caíram. Bom, eu já fiz 2 perguntas. A primeira era para não tacar pedra. Um grupo que não deu 10% mostrou a mão da piedade. Aí eu fui procurar a mão da justiça. Um irmãozinho ali só. Cadê quem levantou a mão? Não, agora apareceu. Mais uns aqui, mas beleza. Aí pergunto eu, se você não levantou a mão para perdoar a dona e não levantou sua mão para tacar pedra na mão, que tipo de mão é a sua? É fácil de saber. É por isso que o Brasil está desse jeito. É a mão do que eu não tenho nada com isso. Ah, pastor, não vim na igreja para fofoca, para falar mal dos outros, nem sei quem é essa dona, nunca fui no Monte dos Oliveiras. Ó, se tem um troço que eu não gosto, é de confusão. Se continuar metendo meu nome nisso, eu vou embora do culto. Ah, não mudou, continua do mesmo jeito. Olha só, há um grupo de pessoas que não querem o confronto, não querem se posicionar, não querem. Elas não estão preparadas para isso. Olhe bem, eu digo para você sem sombra de dúvidas, essa mulher sabia que adultério era punido com morte, com apedrejamento, sim ou não? Então por que é que ela deitou com esse maluco? Que nem macho é para ficar junto dela e falar, nós vamos morrer junto, eu e tu, querido. Ó o malandro, pulou a janela e rapou fora. Pare e pense. Ela merece morrer agora? Agora eu faço questão de enfiar você no rolo. Ela merece morrer sim. Que essa dona, que sabia que não devia ter feito, mas fez. Porque ela está debaixo de uma lei que ela conhece. Tudo aquilo que você semear, você vai ter que colher. Ela não é nenhuma inocente não, ela é culpada. Não estou pedindo para você se meter não, porque eu entendo isso. Eu criei um ambiente para isso mesmo. Então pegaram ela e falaram, nós vamos matar essa. Quem é? Adúltera. Adúltera. Cala essa boca, que você sabe. O cara, dane-se. O cara. Pegaram a dona.
Vão matar ela, sim ou não? Ela merece morrer, sim ou não? Sim, gente. Eu quero acabar com essa dor sua. É porque tem gente que fica chateado. Ô pastor, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Pare de ter pena de gente ruim que não quer andar no caminho. Pare, é por isso que nós estamos desse jeito. Pare de ter pena de um menino seu que não quer obedecer. Seu filho tem que saber que todas as vezes que você fala não é para protegê-lo, todas as vezes que você fala sim é para promovê-lo. E se ele não sabe entender o seu não e o sim, você desce o cacete nele e pronto. Ô pastor, vai preso. Então leva, para você ver se não vem devolver. Conselho tutelar lá, você bateu, bati. Você sabe que não pode? Sei. Vai bater mais? Só se não tiver aqui, eu tiver aqui me obedecendo. Se não, olha aí, fui eu que fiz, mas ó, como é que é bonito. Leva. Ô querido, me perdoa, não estou falando de violência doméstica não. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Aí, levanta a mão de novo, levanta a mão, toda a turma da... Batia ou não batia? E se o conselheiro tutelar aparecesse na sua casa para discutir com a sua mãe, entrava no cacete o conselheiro. Eu não estou falando de violência, eu estou falando de disciplina. Entendeu? Estou falando de violência não. Pastor, você está promovendo violência doméstica. Ninguém, eu fui criado por minha tia. Me batia 2, 3 vezes por semana. Minha tia. Ninguém se metia. Tinha conselho tutelar, não tinha delegado, não tinha ninguém para me proteger. Agora, na hora de eu bater, cria lei. Você está rindo, mas é sério. Você sabia que tem uma pesquisa demonstrando que ninguém quer dar emprego à geração Z? Ninguém. O cara tem 22 anos, vai para uma entrevista de emprego, leva a mãe. E a mamadeira na sacola da mãe. Deve ser. Você está rindo, mas o assunto é sério, gente. Nós não podemos errar ao treinar a próxima geração. Não pode. A mulher sabia, então ela tinha que morrer. Tinha ou não tinha? Tinha, sim. Porque você tinha que ir para o inferno. E eu também. Deixa eu botar eu primeiro, depois vai você. Pelo menos eu puxo a fila. Tinha. Aí quem é que entra nessa história agora? O chefe dos crentes. Os caras que estão levando a mulher para morrer. Olha que coisa interessante. Os caras estão levando a mulher para a morte. Olha que beleza, né? Ruim para quem está vindo, mas para você, graças a Deus que você chegou antes da chuva, né? Olha para mim aqui agora. Então preste atenção nessa situação. Os caras que estão levando a mulher para a morte são aqueles que vão apresentar a Cristo para ela. Eles querem condenar a mulher, sim ou não? Sim ou não? Mas querem comprometer também o Salvador do mundo e não dela, simplesmente. Eles vão agora até onde Jesus está ensinando e vão apresentar para eles, ou para ele, o caso dela. Que caso é esse? Esta mulher, ó Jesus, pegamos em flagrante. Temos aqui testemunhas de que ela estava adulterando. E por isso vamos cumprir a lei. Vamos matá-la. Podemos ou não fazê-lo? Eles não precisam da opinião de Jesus. Eles já têm a lei de Moisés. A lei de Moisés foi suficiente até aqueles dias para se apedrejar um adúltero, para se matar um adúltero. Então, a palavra de Jesus não teria nenhuma necessidade de ser colocada ali. Mas quando Jesus é questionado
ele está sendo chamado para entrar na história de alguém. Já que ele foi chamado para entrar na história de alguém, não interessa o que esse alguém fez, deram a ele o poder para ele entrar. Deixa eu falar uma coisa para você: não interessa o que você fez no seu casamento, não interessa o que você fez nas suas finanças, não interessa o que você fez na sua saúde. Talvez hoje você esteja com um câncer de pulmão e o problema não é genético, é cigarro e cachaça. Talvez seu câncer de estomacal não é genético, é gordura, açúcar. Talvez o que é um sistema nervoso descompensado. Ambientes cujo qual nós nos enfiamos. Por que hoje você anda sozinho? Porque você criou um ambiente onde ninguém conseguiu te amar por muito tempo. Pare e pense. Essa é a situação. Mas quando Jesus é convidado para entrar, aí eu preciso também te dizer uma coisa que é Bíblia. Não interessa de onde você veio, Ele pode mudar o seu destino. Não interessa se você fez para merecer um câncer, Ele pode curar seu câncer. Não interessa se você fez para merecer o divórcio, Ele pode restaurar seu casamento. Não interessa se o que você fez para merecer um filho com esse comportamento, Ele pode mudar o comportamento de seu filho. Ele pode mudar a sua trajetória. Não há fatalidade quando Jesus entra. Ele pode mudar. O caso dela é apresentado a ele: mestre, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, mas o Senhor, o que dizes? Jesus fica quieto. Jesus fica quieto, ele não responde. Eu acho que na cabeça dele, ele deve estar pensando assim: será que você não deveriam olhar um pouco mais para vocês mesmos e parar de ficar prestando atenção na vida dos outros? Troca de lugar com a mulher, troca, e pensa, se fosse vocês que tivessem cometido um erro, se vocês gostariam de ser apedrejados. É isso que ele vai fazer. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Então tá bom, ela cometeu o pecado? Cometeu, tá certo. Vocês querem matar a ela? Tudo bem, o Moisés orientou, tá certo. Mas vamos lá, atire a pedra quem não tem pecado. Então o pecado está aqui, tá certo? Aqui está a pecadora, aqui está quem está querendo apedrejar. Então vamos esquecer dela. Está vendo essa pedra que está na sua mão? Taca a pedra na pecadora, se você não for pecador. Aí ele cria um problema. Aí ele emparelhou todo mundo. Aí ele botou todo mundo. Porque aqui nesse ambiente, todo mundo é pecador. A gente só comete pecados diferentes um do outro. Talvez um pode ser considerado mais grave do que o outro, mais danoso do que o outro. Mas como o pecado não tem tamanho, tá certo? Todos perdem o direito de acusar um pecador. Nesse ambiente onde o ato está acontecendo, só tem uma pessoa ali com autoridade para atacar a pedra. Quem é? Jesus. Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Um silêncio tomou conta. Começa a sair todo mundo, religiosos, não religiosos. Os velhos saem primeiro, os anciãos, porque era deles a obrigação de argumentar contra Jesus. Cabia a eles defender a lei de Moisés, mas eu acho que eles não sabiam ainda que quem estava diante deles era maior do que Moisés.
Então eles vão embora. Quando os jovens olham para os velhos indo embora, eles dizem: bom, se a turma que era para ter base para acusá-la está indo embora, vamos embora também. O texto diz que só ficou Jesus e a mulher. Até Pedro, João, ficou só Jesus e a dona. E aí ele se levanta, olha para todo mundo. Você quer perder peso? O maior peso que você precisa perder não é o que está no seu corpo, é o peso da satisfação que você tem que dar para os outros, é o peso da acusação que os outros têm colocado sobre você. Se você perder esse peso, você vai ficar mais leve. Jesus olhou, e o que ele removeu dela? O peso. Ela olha em volta e não tem mais ninguém, mas estava cheio de gente. Ninguém. Ela olhou, e aí Jesus se levanta e diz para ela: onde estão os teus acusadores? Cadê? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Ela poderia pensar assim: aí Jesus, todo mundo tem, cara, todo mundo tem, ninguém tem autoridade para me apedrejar. E Jesus podia: fala de novo para você ver. Eu sou parente do Davi, de pedra eu entendo. Mas nós não vamos poder ficar nessa conversinha. Esse encontro vai ter que acabar, mulher, porque eu tenho que continuar a minha vida e você tem que continuar a tua. Mas eu vou te dar uma instrução, mulher: vá, porém não peques mais. Vá. Vá e não peques mais, Jesus? Como isso? Isso é uma linguagem figurada? Como é que eu não vou pecar mais se eu sou pecador? Preste atenção, porque é isso que o pastor Subirá, eu vou deixar para ele falar. Mas nós vamos aprender que existe um poder em Deus forte o suficiente para reduzir a nossa margem de erro a quase zero. Quase zero. Você pode observar na Bíblia alguns homens que viveram nesse estilo. A maneira que suas decisões eram posicionadas eram tão próximas da perfeição que eles viveram pouquíssimos danos. Ô meu irmão, eu conheço gente que não frequenta igreja não, mas que tem um estilo de vida, porque aprendeu a lidar com emoções, com dinheiro, com tantas áreas da vida, que você olha a vida do cara e diz: não é possível, cara, isso é uma coisa extraordinária. Pessoas que foram preparadas para ganhar o mundo, podem até perder a alma, mas vão ganhar o mundo. São bem casados, vivem uma vida legal, criaram filhos decentes, moram numa casinha legal, não passa necessidades financeiras. Estou falando que tem riqueza, não. Tem um convívio familiar legal, joga um futebol, gosta de uma pescaria, ela tem suas amigas, seus filhos têm amigos, eles têm um grupo que sai juntos, certo? Você olha a vida da pessoa, ela é impecável. E às vezes eu vejo pessoas que não conseguem fazer isso. Quando Jesus disse para ela: vá, o culto vai acabar, e eu vou acabar ele desse jeito, vá e não peques mais.
Ué, pastor, o senhor é louco? Como é que eu vou e não vou pecar? Lógico que eu vou pecar. Então não reclama do que você está vivendo. Nós vamos descobrir que graça não é só para salvar pecador. Nós vamos descobrir que graça é para dar poder a pecador para se livrar do pecado. Uma força oriunda de Deus que entra em mim e em você e que me fortalece para diminuir a margem do meu pecado a tal ponto que eu sofra danos mínimos pelo efeito do pecado. Preste atenção. Eu posso ser perseguido, mas não é por causa do meu pecado, é por causa do meu amor pelo seu nome. Aí é outra coisa. Aí é outro tipo de situação. Porém, muitas vezes nós nos escondemos. Ah, não, pastor, Deus sabe que eu não sou perfeito. Deus sabe. Nós vamos nos esconder atrás disso, se tem um poder na Bíblia que diz: receba este poder e eu te faço uma pessoa melhor. Eu vou dar a você, força e estratégia o suficiente para reduzir seus pecados. É assim que funciona. Nossa proposta de rever durante este ano é isso: é olhar para todas as áreas da nossa vida. As que são boas, revemos e vamos fazer uma manutenção para que elas continuem boas. E as que não estão legais, revemos para montarmos uma estratégia para que elas melhorem. Porque eu vou falar por mim. Se eu frequento uma igreja por muito tempo, se eu frequento um ambiente religioso por muito tempo, que do ambiente como esse, como o altar, você só ouve falar que você vai melhorar a sua vida financeira, que você vai melhorar sua vida familiar, que você vai melhorar seu relacionamento consigo mesmo, que você pode melhorar, certo? Seu relacionamento com Deus. O tempo passa e minha vida financeira fica pior. Meu casamento não muda. Minha família não tem nenhum tipo de melhora. Eu vou ser franco para você. Eu, no mínimo, me questionaria se eu estou frequentando o lugar certo. Ou então eu defino na minha vida: pastor, eu não estou aqui para viver bem na terra. Meu interesse é só em morar no céu. Eu vim para essa igreja, vou ficar endividado mesmo, vou ficar devendo os outros mesmo, minha vida familiar vai estar toda bagunçada, vai estar tudo. Eu só segurei em Jesus e digo: Jesus, não me deixe para o inferno, eu me lasco aqui, mas quero entrar lá. Mas por favor, se for isso, pelo menos me avisa, que aí eu marco você. Esse é o membro lascado. E vamos embora. Quando alguém falar para mim: Cláudio, aquilo é membro da sua igreja, eu falei: mas já me avisou que só quer ir para o céu, mas vai se ferrar aqui. Porque eu vejo isso. Eu vejo eles questionarem isso na nossa fidelidade financeira. Sabe o que eles falam lá fora? Pô, vocês estão aí na igreja sendo enganados por pastores. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem investe dinheiro no reino há mais de 15 anos, com oferta, com dízimos, levante a mão. Será que você não era para ter acordado, não? E já ter descoberto que estão enganando vocês? Por que é que vocês continuam fazendo isso? Porque vocês já descobriram, certo? Que isso é uma verdade de Deus, que quando você pratica, Deus abre janela nos céus e porta na terra. Você está entendendo? É assim que funciona. Mas olha, ninguém pode tirar isso de você. Seu raciocínio, deu um problema de uma musiquinha com a garotinha aí. Pensa numa bagunçada desgramada que deu. Aí me mandaram uma mensagem: o senhor não vai falar nada de Marajó? Aí eu fui lá e respondi para a dona que mandou para mim: dona,
o assunto de Marajó é com polícia. Eu sou pastor. A senhora que tem conhecimento do assunto denuncia a polícia. Diz que a senhora vai ser testemunha e deixa o pastor de fora. Sem vergonha tem em todo. Eu vou me meter nessas conversas? Já arrumaram uma comida de ouro para mim? Não comi nem o ouro. Aliás, nem vi ouro. Se eu tivesse visto, eu tinha pego para trazer para tu. Que vocês sabem que ela gosta. O cara jogou um sal, um maluco parecia o Van Damme. Eu era convidado. Não paguei nada. Nem sei quanto custou. Certo? Aí aparece lá, pastor, rouba dinheiro dos fiéis. Aí botaram eu com aquela roupa listada, a máscara e com a boca suja de ouro. Agora, por quê? Vocês acham que ele estava falando de mim? Claro que não, estava falando desses pastor picareta. Pode gravar aí, irmão. Safado. Indo para a internet para pedir, para dar celular, me dá um celular. Como é que é o iPhone 15, que eu vou subir no monte. Vai trabalhar, ao invés de subir no monte, e compra o seu telefone. Aí porque estão no mesmo segmento que eu. Agora acabou o culto, viu? Desabafo. Só pode ser, né? Deve ser. Por quê? Porque a gente não está dando nem para se defender. Você vê na internet. Ô, gente, tem umas igrejas que os caras fazem uns troços tão absurdos que eu tenho certeza que o diabo não iria botar seu nome lá. Não vai. Você consegue entender? Então é desafiador. Reveja se você está no lugar certo. Reveja se é esse tipo de mensagens, de igrejas, de pessoas que você quer. Não caminhe conosco. Nós não queremos isso. Nós queremos gente que pensa. E eu revi meu valor. Se eu pegar alguém falando mal a meu respeito, caminhando no meu ministério, eu vou com toda educação pedir: filho, pelo amor de Deus, vai embora. Eu falei com Deus isso. Falei: Senhor, um membro da igreja que eu pastoreio pode pedir para ir embora? Pode ou não pode? Então por que eu não posso pedir uns para ir? Ué? Você consegue entender isso? Não dá mais para ser fake news. Não dá mais. Não tem mais cabimento. Não tem mais cabimento. O que estão fazendo com a mente dos crentes é uma loucura. É ou não é? E ninguém quer mais comunhão com Deus, ninguém mais santidade, todo mundo se esconde atrás de uma impotência, numa mudança. Não é assim que funciona. Tem um poder na palavra de Deus, tem um poder no Espírito Santo, tem um poder na oração que pode mudar a nossa vida e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Você pode ficar de pé? Desculpa, viu? Eu estava brincando. Está desabafando não, tá bom? Me ajuda aí depois, em oração. Essa vai ser uma semana desafiadora. Não precisa saber por que não, é só falar: Senhor, abençoa as decisões do pastor. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por sua casa. Muito obrigado a Deus por seu poder, por sua misericórdia. Toma cada um de nós em tuas mãos. Nossa proposta, ó Deus, é levar pessoas para a glória, mas trazer a glória para a terra. É um ano de revisão, Senhor, e pessoas irão rever e descobrirão que são posicionadas em lugares errados, e talvez nós também conseguiremos enxergar essas coisas. Continua conosco, Senhor, pois precisamos ajudar pessoas a mudar sua caminhada sem perder a nossa. Nos ajuda mesmo com amor, com carinho e com respeito.
posicionarmos, ó Deus, a Tua palavra, o Teu mover, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Toma nossa casa, toma nossa família, que a graça da salvação recaia sobre nós, mas que a consciência de que há um poder que nos ajuda a vivermos de uma forma diferenciada também nos acompanhe. Que tenhamos uma semana de vitória. Toma as nossas decisões desta semana, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Se despeça pelo menos de 3 pessoas. Vá em paz. Jesus teve sucesso porque tinha conhecimento daquilo que ele iria realizar. É outra coisa que muita gente acha que Jesus citava a Bíblia porque usava seu poder sobrenatural para lembrar de texto bíblico. Jesus usava a Bíblia por quê? Por que ele usava o texto sagrado? Porque lia. Porque se ele usava o texto, usando seu poder sobrenatural, ganhou da gente. Nós não vamos conseguir. Como é que eu ia fazer sem ler? Senhor, agora me revela agora. Isso. João capítulo 8, verso 1. Não vai rolar. Você tem que ir lá pegar João. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo. Toda a multidão vinha ter com ele, assentando-se e ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato, adulterando, e puseram no meio. E disse Jesus, e você conhece a historinha. Agora, por que você acha que eu sei o texto? Porque eu li. E por que você não sabe? E o Satanás está preso. Nem perturbou você. Conhecimento daquilo que você vai. Por isso que ele tem conhecimento. Lucas 2,46. Coloca aí. Quer fazer as coisas, quer montar um negócio, não tem conhecimento do negócio. Quer construir um relacionamento amoroso, não tem conhecimento da pessoa. Quer arrumar um amigo, e aí depois reclama. Tudo para mim dá errado. Esse dia um cara falou comigo, pastor, eu vou contar minha história para o senhor viu onde eu errei. Ele me contou a história dele, eu falei, rapaz, eu estou tentando ver onde você acertou. Porque você errou foi quase tudo. Está aí, ó. E aconteceu que passaram 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos, ouvindo e quem é que estava lá? Conversando, ouvindo, interrogando Jesus. E por que ele interrogava? Por que ele perguntava? Por quê? Aliás, essa era uma prática de Jesus. Ele só perguntava para os outros aquilo que ele já... Isso, parecia até a imigração americana. Se você já viajou para a América, você sabe como é que funciona. Você chega lá, o cara pergunta assim, quantas bagagens o senhor tem? E já está na tela. Que cor? O que você trouxe dentro? Tudo que ele pergunta, ele já... Porque ele quer saber se você está... É isso aí. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Jesus conhecia. E vou te mostrar agora como é que ele conhecia. Presta atenção. Mateus capítulo 4, verso 4. Presta atenção. Volta lá, por favor, que eu esqueci de dar um texto. Lucas 2, 47. Eu só dei o 46. Bota aí o 47, querido. E todos os que o ouviam, admiravam da sua e da sua. Isso. Por que ele respondia? Porque ele sabia o que estava falando. Você está entendendo? Tem gente que vai evangelizar alguém, se alguém colocar uma palavra, já desmontou toda a sua fé. Sabe nada. O WhatsApp ele lê o dia todo. Essas porcarias do TikTok, desses troços que a gente fica vendo assim, ó. Vem um, vem outro, passou o dia. Tempo para ler a Bíblia nós não tem. Virou até culto da Assembleia de Deus agora, não é verdade? Um culto de doutrina. Não, mas é verdade mesmo, o povo não lê nada. Diz que o crente lê muito sobre o pouco e fala muito sobre o pouco que lê.
Você tem que ler a Bíblia todo dia, rapaz. Você não abastece, você não come todo dia, toma banho todo dia, escova o seu dente todo dia. Todo dia você tem que ir lá. Eu não entendo nada, não se dane se você não entende, eu não entendo. Pega lá e lê que entendi nada. E vai embora. Mas e a hora que o diabo tentar? Aí o Espírito Santo faz você lembrar. E se você não leu? Vou lembrar do WhatsApp, vou lembrar do WhatsApp. Aquela tentação, vou lembrar daquele vídeo que eu vi no WhatsApp. Aí você está ferrado. Não precisa entender para ler a Bíblia. Na Bíblia você lê. A hora que você precisar, ele faz você lembrar. E você não lê, não lembra de nada. Nem que Deus te ama e que você vai vencer. Aí não precisa nem de gigante para te vencer, até um anão. Mateus capítulo 4, verso 4. Já estava aí, o cara está rápido, está com mais fé que eu. Ele, porém, respondendo, disse: Está. O que Jesus disse? Está. E por que ele disse está escrito? Porque ele leu. Ele leu. Entendeu? Não entrou senão. Ele leu. Pastor, eu não gravo o texto bíblico. Infeliz, você não lê. Não lê. Sabe aquela historinha do garotinho que perguntou ao pai o que era aquele livro que tinha na casa dele? O pai dele falou: isso é uma Bíblia. E o garotinho falou: o que é a Bíblia? O pai falou: o livro de Deus. O garotinho falou: que legal. Passou um mês, o garotinho perguntou de novo: o que é isso, pai? Ele falou assim: menino, isso é a Bíblia. Ele falou: o que é a Bíblia? Ele falou: o livro de Deus, menino. Na terceira vez, o garotinho perguntou: o que é isso? Ele falou: a Bíblia. O que é a Bíblia? O livro de Deus. O garotinho falou assim: então por que a gente não devolve ele? Porque aqui ninguém usa. E tem umas pessoas que acham que é amuleto. E abre assim no 91. Sua casa está protegida. Você é feiticeiro, maluco. Você é feiticeiro. Se você achar que é uma Bíblia aberta, tem uns caras que botam na frente do carro. Deve ser para Deus morrer primeiro, é ou não é? O que muda a sua vida são suas decisões, gente. É assim que funciona. O diabo usou um texto bíblico, sim ou não? E aí o que Jesus falou? Aí, maluco, chifrudo, está escrito: nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de... E o diabo foi lá e usou outro, e Jesus mandou outro, e o diabo usou outro, e Jesus mandou outro. Satanás falou: este conhece tudo. Tentou de um outro jeito, falou: por que você não vira super-herói e voa daqui do templo? Jesus falou: acabou os recursos literários. Também está escrito, Satanás, está lendo pouco. Tá? Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo rapou fora, os anjos chegou trazendo uma comidinha que chefe de crente tem que comer. Conhecimento, rapaz, tá assim de gente. Você quer ser bem sucedido, vai montar um negócio. Antes de montar, conheça tudo a respeito do negócio que você quer montar. Vai entrar numa igreja, conheça tudo sobre o pastor, sobre a doutrina, sobre tudo. Quer casar com a pessoa, conheça tudo. Esse dia minha pessoa perguntou assim: pastor, posso casar com viúvo? Eu falei: menino, normalmente o bom é que morre, então é perigoso. Posso casar com quem já foi casado? Falei: perigoso, porque está sujo do relacionamento anterior. Mágoas e ressentimento. Posso casar com quem tem filho? Pior ainda. Posso casar com solteiro? Eu falei: com a escassez que está, perigoso. Por que está solteiro até hoje? Com a demanda tão grande, não é? A pessoa não sabe nada de nada. E pior, tem fé, meu filho, tem fé. Vou te mostrar Jesus de novo. Mateus 19, 7. Mateus 19, 7. Olha só, que coisa maravilhosa. Disseram-lhes então: por quê? Presta atenção que é uma pergunta. Por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Olha só o que eles estão fazendo: buscando o conhecimento de
Jesus em torno de divórcio. O que eles sempre trazem para Jesus são assuntos de alta complexidade. Eles são doutores da lei. E por que eles são doutores da lei? Por que eles sabem a Bíblia, talvez, até mais do que Jesus? Por quê? Eles não são Deus. Porque eles estudaram a Bíblia, porque eram rabinos, porque eram escribas, porque eram estudiosos. Pare de achar que Jesus viveu coisas extraordinárias porque era um ser celestial. Não. Ele viveu coisas extraordinárias para mostrar que seres humanos comuns podem viver coisas extraordinárias, obedecendo princípios. É isso. E um dos princípios foi a hierarquia que eu falei, e agora o conhecimento. Perguntavam a ele, como é que eu alcanço o reino de Deus? Sabe o que Jesus dizia? Como é que está escrito? Aí dizia o texto, ele dizia, muito bem, então vai e cumpre. Você quer obter sucesso? Faça como ele. Conheça